Seja muito bem-vindo. Nós estamos no nosso dia de número 164 do nosso plano de 365 dias e hoje nós vamos ler 2 Crônicas a partir do capítulo 14. Você está em paz com Deus? Então coloque assim nos comentários: Ele é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso. Faça uma declaração aí do seu jeito mesmo. O que você quiser falar, confessar, deixe aí para que todas as pessoas vejam no tempo presente e no futuro, que essa live fica gravada, essa transmissão fica gravada. Faça a sua declaração aí, coloque Ele é fiel. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aquela declaração que eu amo, vou colocar assim, ó. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é muito bom. Em todo tempo Ele é bom. Deus fiel. Tá bom? Então é isso. Ele é fiel. Se você estiver acompanhando a transmissão, eu estava falando ao vivo, clique no joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, toca no sininho, ativa as notificações. Enfim, tudo isso faz parte. Você já sabe que isso ajuda e muito ao trabalho ser divulgado, tá certo? Bom, nós vamos entrar aqui na leitura de hoje, recapitulando um pouquinho. Nós finalizamos ontem falando sobre 2 reinos: Jeroboão, reinando todo Israel, Abias, descendente de Davi, reinando de Judá, Jerusalém, tá? Terminou então assim ontem, alguns feitos, né, do que aconteceu no tempo deles, e aí a gente vai seguir aqui agora com a morte de Abias e quem veio depois dele. Vamos em frente. Muito obrigado, Raquel, por ter divulgado a live. A Raquel disse: eu mandei a live para uma amiga e ela retornou, disse que está amando, não é isso? Que bacana, hein? Muito bom. E eu lancei um desafio ontem, né? Cada um hoje trazer um convidado para a live. 2 Crônicas, capítulo 14, oremos. Pai, rendemos graças ao Teu santo nome. O Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Jesus, por essa manhã na Tua presença, por esse encontro ao vivo com esses amigos do Clube de Leitura e aqueles que acompanham a gravação. Abre o nosso entendimento, fala o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assim, Abias dormiu com seus pais, morreu. E eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques, e ordenou Judá que buscasse ao Senhor Deus dos seus pais e a praticar a lei e o mandamento. E ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou as cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso, e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades, e façamos junto a elas muros e torres, portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós, porque temos buscado ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo, e ele deu-nos descanso em todos os lados. Assim, eles edificaram e prosperaram. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Versículo 8. E Asa tinha um exército de homens que portavam broquéis e lanças. De Judá, 300.000. De Benjamim, que portavam escudos e atiravam com arcos, 280.000. E estes eram homens fortes e valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carruagens, e entrou em
mereça. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha em formação no vale de Zefatá, em Meraça. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é nada para ti ajudar. Seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em ti, e em teu nome vamos contra essa multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Assim, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele perseguiu-os até Gerar, e os etíopes foram derrubados, de modo que não conseguiram mais se recuperar, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. E eles carregaram consigo muitíssimo despojo. E eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o temor do Senhor lhes sobreveio, e expoliaram todas as cidades, porque nelas havia fartura de despojo. Eles feriram também as tendas do gado, e levaram consigo ovelhas e camelos em abundância, e retornaram a Jerusalém. Vamos para o capítulo 15. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obede, e ele saiu para se encontrar com Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deus muda? Ele é mutável ou imutável? O Deus do passado é diferente do Deus de hoje? Pelo seu conhecimento bíblico, o que você me diz sobre isso? Deus muda? O Deus do passado era um, hoje é outro? A forma de agir, de trabalhar é diferente? A forma de tratar o seu povo, será que no passado ele tratava de uma forma e hoje vai tratar de outra? Será que Deus era aquele Deus cruel, carrasco, aí no longo do caminho ele foi se convertendo, mudando e agora se tornou bonzinho? O que você acha? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deus não muda, Deus é imutável, Deus é o mesmo sempre, não muda mesmo. A Bíblia não diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre? Não é isso que nós entendemos ao ler a Bíblia? Então é o seguinte, durante essas leituras que nós estamos fazendo do Velho Testamento, apesar de ser uma leitura narrativa, não tem textos de difíceis interpretações, você precisa pegar o princípio. Você está entendendo o que está acontecendo com o povo de Israel? O reino foi dividido. Uma parte deixou de adorar a Deus. Foram adorar os 2 bezerros que Jeroboão construiu com as próprias mãos e através dos sacerdotes que ele mesmo consagrou e não da tribo de Levi, como ordenara Moisés por voz do Senhor. Enquanto os descendentes de Davi, que eram reis, faziam o que era bom diante do Senhor, tinha paz. Veja que Asa, 10 anos de paz, porque ele estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E aí Deus vem e fala uma coisa no passado que se aplica hoje também. A única coisa que mudou foi a administração da aliança, mas a aliança é a mesma. O pacto é o mesmo. Qual é o pacto? Vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Temos um pacto. Como esse pacto, essa aliança, ela era administrada no passado? Através de leis cerimoniais, sacrifício, ofertas, manjares, dízimos, primícias, festas, isso, aquilo, todas as ordenanças. Como essa aliança é administrada depois de Jesus?
Nova aliança, é uma nova administração. O pacto é o mesmo, ele continua sendo o nosso Deus, mas para se achegar até ele, descontinuou as leis cerimoniais e entrou o Cordeiro, o profeta, o rei e sacerdote que é Jesus. Na mudança de sacerdócio, mudou a lei cerimonial e hoje chegamos até Deus pelo novo, vivo e santo caminho, pelo véu que ele rasgou, a saber, pelo seu sangue, por sua graça, com intrepidez, com ousadia, com o coração sincero diante do seu trono, em espírito. É só isso que mudou. Mas ele é o mesmo. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Vou destacar aqui. Faça na sua Bíblia também. Eu não estou fazendo a minha, senão leva muito tempo. Nos primeiros dias eu fiz só para dar exemplo para vocês. Marque na sua. E leia aqui esse princípio. Olha só. Olha na tela aí, leia comigo. Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas, se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Misericórdia. É o que diz a palavra. Enquanto você estiver com Deus, ele vai estar com você. Se você o abandonar, ele te abandonará. E não se engane. Mas nós estamos no tempo da graça. A dispensação da graça é uma administração da nova aliança, faz parte da administração, nos justifica, não precisamos de sacrifício de animais para nos justificar. Agora, você quer que ele esteja com você? Esteja com ele. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. Esteja com ele. Dia a dia com Deus. Vida piedosa, abnegada, praticando boas obras, abandonando o pecado. Enquanto você estiver com ele, ele vai estar com você. Ora, por um longo período Israel esteve sem o Deus verdadeiro, e sem um sacerdote para ensino e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornaram-se para o Senhor Deus de Israel e o buscavam, o acharam. Aqui, mais um exemplo. Se volte para Deus na sua aflição, busque a Deus, que você vai encontrar. E depois eu vejo os comentários, tá? E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava. Mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes das terras. E nação contra nação, cidade contra cidade se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a diversidade. Portanto, sede fortes e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. Mais um versículo para você. Grave isso. Seja forte, não fraqueje as vossas mãos. Mãos representam os nossos atos, as nossas atitudes. Não fraqueje, não deixe de fazer o bem, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa ouviu estas palavras e a profecia de Obed, o profeta, ele tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis e toda a terra de Judá e Benjamim, que ele havia conquistado no Monte Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ele reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham se aliado a ele, vendo que o Senhor Deus estava com ele. Assim, eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo, do despojo que eles trouxeram, 600 bois e 7.000 ovelhas, e eles entraram em um pacto para buscar o Senhor, Deus dos seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. E eles juraram ao Senhor em voz alta,
e com gritos e com trombetas e com cornetas, e todo Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração e o buscaram com todo o seu desejo, e ele foi por eles achado, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. E também acerca de Maaca, a mãe do rei Asa, ele a removeu de ser rainha, porque ela fez um ídolo em seu bosque. E Asa destruiu o seu ídolo e o triturou e o queimou no ribeiro de Cedron. Veja, a própria mãe do rei tinha construído um ídolo no bosque e o filho não teve conchavo com a mãe, não passou a mão na cabeça da mãe, não é só porque é parente, não. Foi lá e destruiu o ídolo que ela fez, triturou o ídolo que ela fez. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e ele trouxe para dentro da casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, que ele mesmo tinha consagrado, prata e ouro e vasos. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Olha aqui mais um versículo lindo. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Eu vou fazer um pedido ao Senhor publicamente. Eu vou colocar aqui, ó. Senhor, me dá um coração perfeito. Que coisa linda, hein? Já pensou? No final da nossa vida, as pessoas falarem assim: ele tinha um coração perfeito diante de Deus. Ele andava corretamente diante de Deus. Falhas nós vamos cometer, claro, né? Falhas sim. Mas na nossa essência, no nosso caráter, tem que ter essa intenção, sabe? De andar perfeitamente diante de Deus. Vamos para o capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para não deixar ninguém sair e entrar até Asa, o rei de Judá. Então Asa retirou a prata e o ouro dos utensílios da casa do Senhor e da casa do rei e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti, como tinha entre o meu pai e o teu pai. Eis que eu tenho enviado a ti prata e ouro. Vai e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. E Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram Ijon, e Dan, e Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naftali. E sucedeu, quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e deixou a sua obra cessar. Então o rei Asa tomou todo Judá, e levaram consigo as pedras de Ramá e a sua madeira com a qual Baasa estava edificando. E edificou com ela Gebá e Mispá. E naquele tempo, Hanani, o vidente, veio até Asa, rei de Judá, e disseram-lhe: por que tens confiado no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso, o exército da Síria escapou da tua mão. E não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimas carruagens e cavaleiros? Todavia, porque confiastes no Senhor, ele os entregou na tua mão. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Nisto agiste loucamente, portanto, desde agora terás guerra. Aqui, ó, mais um versículo para a gente trazer para a nossa vida, tá? Vamos trazer para a nossa vida esse versículo aqui, ó. Deus não muda, ele é o mesmo. Então, por que um rei deixou de depositar confiança em Deus, depositando a confiança em homens, fazendo aliança com homens, se esquecendo que com poucos ele já tinha vencido muitos, então viria a guerra sobre ele? E o que o versículo diz? Veja o que o versículo diz. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante de ti. O que é um coração perfeito diante de Deus?
um coração que confia nele, com retidão, sem estar dividido, oscilante, perfeitamente confiando em Deus. Eu acabei de falar e a maioria colocou: Senhor, me dá um coração perfeito. Tenha esse coração perfeito, confiante nele. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, por todo lado, para encontrar aqueles que têm um coração perfeito nele, firme nele, para mostrar para essa pessoa a sua força. Que ele encontre aí onde você está. Deixa eu ver onde vocês estão. Rose Bandeira do Rio de Janeiro. Rose Paz. É da onde, Rose Paz? Elisiane é do Sul, não é isso? Me lembre aí se eu estou falhando a memória. Maria Helena Gabi é do Sul, ele está procurando aí no Sul. Ele já encontrou. Vamos colocar assim, ó, para eu saber de onde você é. Coloque assim, ó. Ele já encontrou em tal lugar. Coloca aí. Deus está procurando corações perfeitos que confiam nele para mostrar a essa pessoa a força dele. Coloque assim, ó. Ele encontrou aqui em... Coloque aí de onde você é. Eu vou colocar aqui, ele encontrou aqui em Aracaju. Ele encontrou, aqui tem alguém que confia nele, ó. Ele encontrou em Aracaju. É onde eu estou. Coloque aí, onde você está. Quem está acompanhando a transmissão em outro horário, a gravação, comente, coloque, deixa eu conhecer você, deixa eu ler os comentários, ver de onde você está falando. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. De um lado para o outro ele está procurando. Onde ele encontrou? Olha só, ele encontrou em Cuiabá, Ivanir, ele encontrou em Goiás, a Dona Cleusa, ele encontrou no Ceará, a Dora, ele encontrou... Onde? Não colocou o lugar aqui, ó. Ele encontrou a Adriana, não sei de onde é, a Silvia de Santos, a Maria Curti, do Espírito Santo. Ele encontrou a Ivonete de Simões Filho, Bahia. Ele encontrou lá em Goiás o Vaguinho. Ele encontrou a Silvia Restano em Camaquã, é isso? Camaquã, Rio Grande do Sul. A Vânia de Brasília, ele encontrou lá em Piripiri, Piauí. Olha onde ele foi encontrar. Lá na pontinha do Brasil, Piripiri, Piauí. Ele encontrou também lá no Pará, a Irduene. Ele encontrou no Espírito Santo a Luana. Ele encontrou o Sandro lá em São Paulo, no Jaçanã, na Zona Norte. Ele encontrou a Rose Paz, é de Santo André. Foi lá em Santo André que ele encontrou a Vanusa, também em Piripiri, Piauí. Ele encontrou a Rosalina em Brasília. Ele encontrou lá em Cuiabá, Ieda, a Adriana no Rio de Janeiro, Adriana Santana no Rio de Janeiro, a Pati em São Paulo, a Norma em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Quanta gente do Rio Grande do Sul, hein? Ele encontrou a Aurilene em Aurora é Ceará, é isso, Aurilene? Rose Bandeira no Rio de Janeiro, Sandra Lima aqui em Aracaju. Ele encontrou o Reginaldo em Praia Grande. Ele encontrou em Santa Andréa, Fátima, a Dona Maria Helena Gabi no Rio Grande do Sul, Pejuçara. Ele encontrou a Ivonete Simões Filho, Bahia, o Cairo em Goianésia, Goiás, a Mabile em Santo André. Ele encontrou o Gilvan em São Paulo. Que maravilha, Gilvan, que você está por aí. Ele está procurando pessoas que têm coração firme, hein? Firme mesmo. Nada pode te tirar da presença dele. Ele encontrou, quem mais? A Raquel no Sertão, é isso? Sertão baiano, Pilão Arcado. Olha onde ele foi encontrar, no sertão da Bahia. Sertão da Bahia, Pilão Arcado. O Antônio Borges aqui em Aracaju, ele encontrou a a Madalena Blasco em São Paulo, mãe do meu grande amigo Douglas. Ele encontrou a Rita de Cássia aqui em Aracaju. E Rita, hein? Como ele lhe encontrou, hein? Em um momento depressivo, em um momento de debilidade, em um momento que você precisava tanto dele, ele te encontrou, te trouxe para esse clube de leitura. A Jaqueline Bahia, lá de Curitiba, Paraná, ele encontrou lá no Paraná. Ele encontrou em Minas Gerais a Ana Soares. Ele encontrou a Ana Moreno lá em Faro, Portugal. Olha onde ele encontrou, em Faro, Portugal. Gente, quantas pessoas. Isso que nós estamos no momento ao vivo, fora os que vão entrar depois
quando acompanham o gravado. Graças a Deus que ele te encontrou. Agora o que você tem que ter? Um coração firme. Se o seu coração se manter firme, ele vai mostrar para você a força dele. Firme, gente. Vamos até o fim. Nós estamos no dia de número 164. Ainda falta uma boa caminhada para a gente completar o nosso plano. Os que forem falando depois aí, eu vou seguir a leitura, tá? Senão, depois eu vejo aí os comentários. Versículo 10. Então Asa ficou irado com o vidente. Asa ficou irado com o vidente e o pôs em uma casa prisional, porque ficou furioso com ele por causa dessa coisa. E Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, os primeiros e os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E Asa, no 39º ano do reinado, ficou enfermo dos seus pés, até que a sua enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade, ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. Quer dizer, teve um reinado maravilhoso enquanto fazia o que era bom aos olhos do Senhor, estava reto, perfeito, Deus deu paz, tudo bem. Aí foi fazer aliança com homens, deixou de confiar em Deus, o profeta foi lá, repreendeu ele, ao invés dele aceitar a repreensão, ele oprimiu o profeta, prendeu o profeta, pegou uma doença nos pés e morreu. E eles o sepultaram em seu próprio sepulcro, que ele havia feito para si, na cidade de Davi. E o deitaram no leito que estava cheio de perfumes e diversos tipos de especiarias preparadas pela arte dos boticários, e fizeram uma queima muito grande para ele. Capítulo 17. E Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar, e fortaleceu-se contra Israel. E ele posicionou forças em todas as cidades fortificadas de Judá, e pôs guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia tomado. E o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos do seu pai, Davi, e não buscou aos Balaíns, mas buscou o Senhor, Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o reino de Israel na sua mão, e todo Judá trazia a Josafá presentes, e ele tinha honra e riquezas em abundância. E o seu coração estava exaltado nos caminhos do Senhor. Ainda mais, ele removeu os lugares altos e os bosques de Judá. Além disso, no 3º ano do seu reinado, ele enviou seus príncipes, a saber, Ben-Hail, e Obadias e Zacarias, e a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles enviou os levitas, a saber, Semaías e Netanias e Zebadias e Azael e Semiramote e Jonatas e Adonias e Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeroão. E eles ensinaram em Judá, e tinham o livro da lei do Senhor consigo, e iam por todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. E o temor do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que eles não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus também traziam presentes a Josafá e prata como tributo, e os árabes traziam-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. E Josafá tornou-se muitíssimo grande, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E ele tinha muitos negócios nas cidades de Judá. E os homens de guerra, homens fortes e valentes, estavam em Jerusalém. E estes são os números deles de acordo com a casa dos seus pais. De Judá, os capitães de milhares, Adna, o chefe, e com ele 300.000 homens fortes e valentes. E ao seu lado estava capitão Joanã, e com ele 280.000. E junto a ele estava Amazias, o filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao Senhor, e com ele 200.000 homens fortes e valentes. E de Benjamim, Eliada, um homem forte e valente, e com ele 200.000 homens armados com arco e escudo, e ao seu lado estava Josabade, e com ele 180.000, prontamente preparados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora o que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo Judá.
Gente, vamos para o próximo capítulo, a gente conclui aqui, e a gente já falou muito sobre isso no livro dos Reis. Foi inclusive daqui que eu tirei o contexto e o entendimento de que o falso profeta é castigo para o falso crente. Então eu vou ler o texto, você já sabe o significado, vamos fazer aqui uma leitura. Ora, Josafá tinha honra e riquezas em abundância, e uniu-se em parentesco com Acabe. Veja, quem é Acabe? E depois de alguns anos, ele desceu até Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, e o povo que ele tinha consigo, e o persuadiu a subir com ele até Ramote-Gileade. E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo para Ramote-Gileade? E ele respondeu: Eu sou como tu és, e o meu povo como o teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Portanto, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disseram-lhes: Devemos nós ir a Ramote-Gileade para a batalha? Ou devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Então, ele foi consultar os seus profetas, os seus videntes, e todos eles falaram: pode ir para a guerra que Deus vai ser com você. Versículo 6. Todavia, Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultá-los? Acabe é aquele, gente, que casou com Jezabel. Acabe é aquele que fez coisas terríveis. E o rei de Judá, que estava em retidão diante do Senhor, fez uma aliança para irem juntos em uma batalha. Só que o rei de Judá falou assim: consulte primeiro ao Senhor, através de um profeta, e ele foi e usou os seus profetas. Aí Josafá falou assim: mas não tem aqui um profeta do Senhor, um profeta verdadeiro? Depois eu vou continuar falando os comentários de onde vocês nos acompanham, tá? E o rei de Israel disse a Josafá: há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaías, o filho de Imlá. E Josafá disse: não fale o rei assim, não odeie o homem de Deus, não fale assim. E o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: buscai rapidamente Micaías, o filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, assentaram-se, cada qual em seu trono, usando as suas vestes. E eles se assentaram em um local vazio à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Queaná, e Zedequias, o filho de Queaná, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás a Síria até que sejam consumidos. Olha só, mais uma coisa aqui, olha só, olha como a palavra é maravilhosa. Isso a gente não falou na leitura passada. Olha o que aconteceu. Zedequias, o filho de Queaná, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás a Síria até que sejam consumidos. Olha só, fez um amuleto, fez um amuleto da fé. Com isso aqui você vai vencer, igual hoje. Pega essa varinha aqui, e coloca lá onde você quer prosperidade. Com isso aqui você vai vencer. Pega essa fita consagrada, essa rosa ungida, esse lenço umedecido no sangue do Cordeiro, essa água que veio do Rio Jordão. Com isso você vai vencer, ou seja, transferindo a glória, o poder que é dado à soberania. Ele é o soberano, e falou: pega esse chifre aqui, esse cajado, essa gravata. Hoje tem tanta coisa, no shopping da fé, né? Olha só o que o falso profeta faz. Então ele pegou ali 2 chifres de ferro e falou: com isso vocês vão vencer. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe até Ramote-Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei.
E o mensageiro foi chamar Micaías, e o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele dizendo: eis que as palavras dos profetas declararam. Coisa linda, declare, confissão positiva, declare a sua vitória, verbalize, tome posse, é só declarar, não é só declarar não, meu irmão. Se você estiver com Deus, Deus vai estar com você, mas se você o deixar, Ele vai te deixar também. Ele procura pessoas que têm um coração firme e reto diante dele, não é só declarar não. Eu declaro, eu tomo posse, eu declaro, todas as portas estão abertas. Ué, mas é você que abre agora? Não é o Senhor? Não é conforme a vontade dele? Cuidado com essas coisas, cuidado, tá? Eu não tenho compromisso com essas coisas não, gente. Eu sei que alguns ficam até chateados quando eu falo isso, mas o meu compromisso é com a Bíblia. O que os profetas declararam não me interessa. O que me interessa é o que Deus está dizendo. Mas esse amuleto que eu recebi na igreja tal, eu já recebi tanto milagre com ele. Quem disse que foi com ele? Se não fosse a misericórdia de Deus, você não teria recebido nada. Nada. Mas por que aconteceu? Porque Deus permite. É castigo. É castigo para o falso crente. Cedo ou tarde você vai ver onde essa fé falsa está te levando. Aí você vai despertar e se voltar para a fé genuína e verdadeira. A fé bíblica. Então o mensageiro falou, todos estão declarando bem. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fale o que é bom. E Micaías disse: como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isto falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha, ou devemos nos refrear? E ele disse: subi e prosperai, e eles serão entregues nas vossas mãos. Contém ironia. Micaías, ele foi irônico. Micaías jamais ia deixar de falar o que Deus mandou falar. Mas ele sabia o que estava acontecendo ali. Ele sabia que o rei queria ouvir só o que agradava os seus ouvidos. Ele foi irônico. Aí o rei lhe disse: quantas vezes devo conjurar-te que não digas nada além da verdade para mim em nome do Senhor? E ele disse: tá bom, então você quer saber a verdade? Agora você quer saber a verdade, né? Você não quer saber o que agrada os seus ouvidos e que eu fale igual aos falsos profetas, não, né? Você quer saber a verdade? Então tá. Ele disse: vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: estas não têm senhor, que retorne, portanto, cada homem à sua casa em paz. O que essa revelação quer dizer? Eles estavam indo para a guerra. E o profeta está dizendo: eu vi todo Israel espalhado, como um rebanho que não tem pastor. Ou seja, o rei vai morrer, as pessoas vão ficar sem liderança e cada um vai ter que voltar para sua casa. Eita, profecia dura, hein? E o rei de Israel disse a Josafá: não te contei eu que ele não profetiza o bem para mim, senão o mal? Novamente ele disse: portanto, ouvi a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que ele possa subir e tombar em Ramote Gileade? E um falava dizendo segundo esta maneira, e outro dizendo segundo aquela maneira. Então saiu ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor disse a ele: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: tu o persuadirás e tu também prevalecerás. Sai e faz assim. Então Deus permite que um espírito mentiroso possua a boca dos profetas, e os profetas proferem mentira para castigar o falso crente. Entendeu aí de onde vem a minha conclusão? Não é um versículo bíblico. Pastor, onde está na Bíblia que o falso profeta é castigo para o falso crente? Não é um versículo bíblico, é um contexto. A gente entende isso em uma visão ampla. Quem conhece de Bíblia sabe que é assim. Então, é daqui que vem isso que eu sempre afirmo. Eu sempre afirmo isso. E Deus permite
que certas mentiras aconteçam, que falem certas mentiras. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, o filho de Quenaaná, aproximou-se e feriu Micaías no maxilar e disse: qual caminho seguiu o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? Esse Zedequias é aquele profeta bonzão que construiu um amuleto da fé, os chifres de ferro, falando: ó, com isso aqui você vai vencer, toma posse, pega a vara ungida, olha, vai lá e faça uso da fé com isso. Quando esse falso profeta ouviu que o profeta de Deus tinha falado que não adianta levar amuleto da fé, nada, Deus falou, é do jeito que Deus falou. Aí o falso profeta foi lá e bateu no maxilar do profeta de Deus. Que coisa, né? Que coisa. E ainda falou assim: qual caminho o Espírito do Senhor seguiu a ti e não falou comigo? Como assim Deus só fala com você e não comigo? E Micaías disse: eis que naquele dia verás, quando adentrares a uma câmara interna para te esconderes. Você vai ver. Quando a guerra estourar, você vai se esconder num quartinho. Câmara é um quarto. Você vai se esconder, você vai ficar no quartinho bem lá, bem interno, você vai ficar escondidinho com medo da guerra. E o rei de Israel disse: tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e dizei: assim diz o rei, colocai esse indivíduo na prisão e alimentai-o com pão de aflição e com água de aflição, porque até que eu retorne em paz. E Micaías disse: se tu certamente retornares em paz, então não falou o Senhor por mim. E ele disse ao povo, e ele disse: escutai vós todo o povo. Então falou: escuta aí, pessoal, todo o povo. Vocês estão vendo o que o rei está falando, né? Mandou me prender e vai me dar o pão da aflição. Um pouquinho só para não morrer. Aquela gotinha de água só para não morrer de sede. Tá bom. Ele está falando que vai voltar em paz. Se ele voltar em paz, Deus não falou comigo. Vocês estão ouvindo, né? Assim o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram até Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: eu me disfarçarei e irei à batalha, mas põe as tuas vestes, põe tu as tuas vestes. Assim o rei de Israel se disfarçou e eles foram à batalha. Com medo de morrer, né? Se disfarçou. Não tem disfarce, não. Porém, o rei da Síria havia ordenado aos capitães das carruagens que estavam com ele, dizendo: não lutes com o pequeno, nem com o grande, mas tão somente com o rei de Israel. O rei da Síria falou: eu quero é o rei. Pega o rei de Israel. E sucedeu quando os capitães das carruagens viram Josafá, eles disseram: é o rei de Israel. Portanto, eles o cercaram para lutar. Mas Josafá clamou e o Senhor o socorreu. E Deus moveu-os e se apartaram dele, porque ele não era o rei de Israel, não era Acabe. O rei da Síria queria Acabe. Porque sucedeu o quê? Quando os capitães das carruagens perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. E um certo homem atirou um arco a esmo. Depois que viu que aquele não era o rei, um homem pega um arco e atira para o nada, uma flecha. E feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça, pelo que ele disse ao homem da sua carruagem: vira a tua mão, para que possas me carregar para fora do exército, porque eu estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia. Todavia o rei de Israel manteve-se de pé na sua carruagem contra os sírios até o anoitecer. E por volta da hora do sol se pôr, ele morreu. E aí? Aconteceu o que o profeta que foi preso falou ou não? Aconteceu. Não teve para onde fugir, não teve como se disfarçar, não teve como escapar. A flecha pegou ele. Meus irmãos, cuidado com os falsos ensinos e os falsos profetas. Quanto a esses, olha só. A flecha já
já foi lançada. Já foi. Já feriu, já está sangrando. O rei de Israel, ele foi atingido, mas manteve-se de pé durante toda a batalha, mesmo ferido. Ele se manteve de pé, disfarçando. Só falou para tirar o carro do meio. Só que no pôr do sol, ele morreu de vez. Você pode ter certeza que Deus já determinou a sentença. Na hora certa, o Senhor vai exercer o juízo. Por enquanto, Ele vai deixando. Ele vai deixando. Cabe a nós nos protegermos com uma boa teologia, com um bom conhecimento bíblico. E no que depender desse amigo aqui, eu vou estar com vocês todos os dias, durante todo esse ano, para que você leia e entenda a Bíblia toda. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos em frente. Tchau, tchau.